Primeira coisa, quando a gente vai fazer qualquer coisa, qualquer escrita que seja acadêmica, é a gente lembrar que a escrita acadêmica, ela é a comunicação de uma pesquisa, de uma informação, de algo que a gente quer transmitir para a comunidade acadêmica. Então, essa é uma comunicação. Por isso que ela tem um modelo, por isso que ela tem uma estrutura. Porque, na verdade, qual é a intenção dela? É comunicar. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai construir, tentar dar para vocês algumas ferramentas para vocês conseguirem comunicar melhor aquilo que vocês pesquisaram, estudaram, leram, né? Aquela informação empírica que vocês tiveram. Quer dizer, como que você constrói um texto e como que neste texto, como que essa construção é feita através de uma forma de comunicação de melhor qualidade. Então, o que é um curso de escrita acadêmica? É ver como que você expõe para a ciência, né? Expõe para as outras pessoas que também estão estudando coisas correlatas sobre aquilo, que elas consigam, de uma certa forma, através daquilo que você apresentou, construir mais, né? Então, ela lê aquilo, tudo que você escreveu, e a partir daí constrói o próprio texto, a própria pesquisa dela. Então, isso que é muito importante. É sempre uma ideia, vamos pensar numa grande praia, onde cada um de nós é um grão de areia, né? É pequeno, mas nós precisamos de todos eles para construir essa faixa de areia. Então, essa aqui é mais ou menos a ideia do saber acadêmico, do saber científico, né? Ele vai se acumulando, vai se juntando para produzir algo maior. Então, o que a gente quer, né? O que a gente quer com um texto acadêmico, com uma escrita acadêmica? Nós queremos, com a escrita acadêmica, a possibilidade do próximo que está falando sobre esse assunto entender melhor graças àquilo que a gente produziu, né? Mais ou menos isso. Então, quando a gente vai comunicar algo, a gente tem que pensar que nós estamos trabalhando em diversas ciências, e que essas ciências, elas não são como um criado mudo que tem 3 gavetas e cada uma das grandes áreas das ciências separada em uma gaveta. Não é assim. As ciências elas falam entre si. A gente tem saberes interdisciplinares, a gente tem saberes transdisciplinares, que seria aquela ideia de que conversam entre si, e a gente tem ciências que não estão absolutamente no campo das ciências biológicas, ou das ciências exatas, ou das ciências humanas. Claro que nessas 3 grandes áreas a gente sabe, né? A gente já tem essa visão epistemológica aí de que então, como um estudo da ciência, a epistemologia como um estudo da ciência, a gente sabe que as ciências exatas são as ciências que utilizam da matemática, da lógica, para resolver problemas, e os problemas são muito mais equacionados de maneira a ter uma resposta exata, né? E a descrição é a forma mais, a descrição de teorias, a descrição das fórmulas, a descrição do que se pretende, como se pretende, ela é mais consolidada em termos de a forma como se explica, uma explicação mais exata, né? E até o próprio nome da ciência. As ciências humanas, elas já têm um outro objeto, um outro foco, e aí como a gente está falando de sociedade, a gente está falando de fenômenos sociais, esses fenômenos sociais dialogam uns com os outros, e então a forma também de abordar e de trabalhar isso, sejam nas ciências mais descritivas ou nas ciências mais prescritivas, como é o saber do direito, né? A forma como a gente coloca as nossas explicações são muito mais no sentido prescritivo, e isso é uma situação para o jeito da gente conversar, da gente falar. Já as ciências biológicas, elas estudam então seres vivos, evolução, a ideia de como se funciona e como é que se relaciona no meio ambiente. Entre uma ciência e outra, a gente vai ter as ciências meio que a farmácia, a química, a nutrição. Então, a gente vai ter um pedaço de química das exatas e a parte da biológica para a questão da nutricional, né? Por exemplo, em ciências humanas, entre as ciências humanas e as ciências exatas, outras ciências, a ciência, por exemplo, da arquitetura, né? Que você tem uma parte mais vocacionada ali para o lado cultural,
o jeito de trabalhar o ambiente, de trabalhar o espaço, e uma parte mais exata de construção, de tratamento ali dos sólidos e tudo mais. Então, aqui no nosso curso, a gente está muito mais vocacionado a colocar para ciências humanas pela nossa formação. Nós temos pessoas aqui que são das ciências biológicas, né? No caso das ciências naturais, enfermeiros e tudo mais, mas a gente tem dá para a gente conversar, porque na verdade o que a gente quer é passar passar uma notícia, passar um assunto, como a Mônica disse.